Quero agradecer ao pastor Pedro, que ele esteja tendo uma boas férias, por essa oportunidade de trazer a palavra aqui. Eu tenho meditado nessa palavra uns 3 meses, espero que ela contribua para a vida espiritual e para a edificação de vocês. O texto que nós vamos ler é Lucas 2, de 25 a 29. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 29. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer como com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Vamos orar. Senhor, abrimos a tua palavra, peço que o teu Espírito me auxilie aqueles que estão nos ouvindo também, que eu fale aquilo que o Senhor quer que chegue a eles, e não aquilo que eu acho. Esses são os erros das pregações. Que seja a tua mensagem, a tua fala para cada coração, podendo consolar, desmoestar e corrigir cada um que está aqui conosco hoje. Amém, Senhor. Bom, a gente tem definido um quadro, sendo essa uma narrativa, né, bíblica. Ela traz uma revelação dada a Simeão, né? Um homem que esperava pelo Messias. Né? Todo o texto é centrado, então, na relação de Simeão com a sua esperança com Jesus. Hoje nós queremos falar, então, sobre intimidade, espera e contemplação na vida de Simeão. E o que isso tem a ver e nos dizer hoje? Okay? Há também, então, uma exposição do caráter e as aspirações de Simeão que podem nos ensinar hoje. Né? A Bíblia é um livro histórico, é um livro de biografias, então nós vamos hoje, aqui nesse texto de Lucas 2, ver o que Deus vai falar conosco, assim como falou a Simeão na época dele. Né? Pois bem, vamos ver, desenhar o quadro, onde é que nós estamos? Nós estamos no templo. O templo é uma edificação majestosa, grandiosa, a qual o povo judeu tinha muito orgulho, e o templo era o local do centro da vida religiosa do judeu, do israelita, no Antigo Testamento. Ela dava identidade nacional e também dava todas as vivências comunitárias que podiam sair dali, porque as vivências comunitárias do povo judeu saía da própria lei, das escrituras, das festas e tudo mais. Tá? Qual é o momento? O momento, o texto próprio já diz, que é a circuncisão de Jesus Cristo. Né? Ao 8º dia do mês, todo o judeu, o filho de Deus, nas escrituras, deveria levar o filho, o homem, para ser circuncidado. Muito interessante, um estudo científico, que eu li há muito tempo, procurei a referência, mas não achei de novo, não. Diz que no 8º dia de vida do menino é quando ele tem um nível de protombina mais elevado no sangue. A protombina é enzima, acho que é enzima, não tenho certeza disso, que é responsável pela coagulação sanguínea. Então a gente vê nesses pequenos detalhes a sabedoria da mão de Deus. Mas o que a gente quer falar é que o local é aquele, o momento é aquele, está Simeão, José, Maria e Jesus. E nesse momento, acho que o sumo sacerdote não estava ainda presente. Tá? Eu acho que Simeão aborda a família no caminho deles. Né? Simeão já era um homem, um ancião, um homem de idade avançada. Não há no Novo Testamento outra figura de Simeão, pode até haver desse fato nos evangelhos, eu não cheguei a olhar, mas ele não aparece em outro momento no Novo Testamento, e sim nesse. Existe outros Simeões, como tem Simão, o sirineu que carregou a cruz,
Simão, o mágico em Atos, mas nada tem a ver com esse personagem, com essa figura histórica, com esse homem de Deus que nós estamos hoje analisando e refletindo para aprender com ele. Uma coisa importante é que o nome de Simeão, o significado do nome de Simeão. Simeão é aquele que ouve, ou que ouviu o ouvinte. A palavra Simeão e Simão também é isso. É aquele que ouve, o ouvinte. E diz a Bíblia, quanto ao caráter dele, que define ele como duas coisas, um homem justo e piedoso. O que é um homem justo? Um homem justo é um homem que é temente a Deus, um homem que procura não pecar, né? Ele observa as escrituras, né? É que tem a vida reta. E eu acho que essa definição de homem que procura não pecar é interessante para o homem justo, porque o justo sabe que ele é pecador, mas ele procura não pecar. E o que é um homem piedoso? Eu não sei se a piedade vem da justiça ou a justiça vem da piedade, ou seja, quem é o ovo ou a galinha aí, né? Quem nasceu primeiro, né? Mas as duas, eu acredito que os dois são irmãos gêmeos, eles andam juntos no caráter e na vida de Simeão. A piedade é o dado a exercer misericórdia, não está com a sua vida centrada nele, mas ele tem um espaço no seu coração, no seu olhar, para olhar para o lado. Então, a igreja, por exemplo, quando ela está fazendo essas cestas básicas, ela está exercendo misericórdia, porque ela está olhando para o lado, não está fechada em si própria, né? Então, isso é piedade, né? Então, eu quero destacar, vou até voltar aqui, vou destacar nessa reflexão uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras ou trechos desse texto. A primeira palavra esperava, a segunda vai ser estava sobre ele, o Espírito Santo, e revelara-lhe o Espírito Santo. A terceira vai ser movido pelo Espírito Santo. A quarta é que Simeão toma nos braços Jesus. E o que isso tem a nos falar hoje? E a quinta, por última, é pode-me despedir-me em paz. Né? Então, em cima desses 5 destaques nesse texto de Lucas 2, nós vamos refletir hoje pela manhã. Então, a primeira palavra, esperava. Simeão, então, esperava o quê? Esperava a consolação, o Messias, a revelação do Salvador, a prometido no Antigo Testamento. Né? E essa esperança lhe dava um propósito, que movia ele, que dava oxigênio aos pulmões deles. E como hoje nós estamos precisando de oxigênio em nossos pulmões, algo para esperar. Né? Esperar também em Simeão, ele já era um ancião, tu vê que ele ia no templo, ele estava ali esperando que aquilo que foi revelado a ele, que nós vamos falar daqui a pouco, ocorresse. Então ele estava com um processo assim de gravidez, era um processo de amadurecimento que necessita de tempo. A esperança, o esperar necessita de tempo, como se fosse estar engravidado, né? E Lucas 2,19 e em 51b, deixa eu ver se eu pego aqui, fala dessa coisa de esperar em Maria. Eu quero Lucas 51b. Tem 2 trechos que realçam mais. Um é o 2,19, antes dele Jesus nascer. Esse 51b também é legal, porque ele já nasceu, Jesus já tinha nascido, né? E fala assim: sua mãe, né, Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então, ela estava engravidada. Ela guardava no coração para saber tudo aquilo que foi dito a ela quando ainda virgem, engravidada pelo Espírito, né? E essa criança vai nascendo, nasce, agora estão cumprindo os ritos da lei, né? E ela ouvia as coisas, porque o texto, se forem ler um pouquinho, fala o que Simeão diz para ela, mas não é objeto da nossa reflexão isso hoje. O nosso objeto é que a espera gera um amadurecimento no tempo, como se fosse uma gravidez. Né? A palavra esperança deriva da palavra esperar. Né? Esperança é uma das 3 verdades teologais que Paulo fala em 1 Coríntios 13:13, fé, esperança e amor. Não ter esperança, abdicar dela, ou alimentar a desesperança é um pecado, ou vício da carne, né? A gente, quando ouviu da Igreja Católica, eles que vieram da Igreja Católica, 7 pecados capitais, a Igreja Reformada, a nossa igreja, né? A igreja
reformada, né, protestante, né, ela também aceita esses 7 pecados capitais. E o nome desses pecados são pecados capitais, porque eles são os pecados cabeças, ou seja, dos quais derivam todos os outros pecados, né? Então, esse pecado de desesperança é um pecado assim, meio ligado à preguiça, o tédio, a desesperança, a falta de objetividade, de... Acho que tédio é uma palavra que definiria bem esse pecado, né? Que é um vício da carne. Colossenses 1,13, Judas 1 fala que é os amados, chamados, né, e guardados, né? Colossenses 1,13 também fala que nós fomos transportados, retirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, parte desse chamado, ou seja, uma das características, um dos caráteres desse chamado, caramba, já 10 minutos, é o chamado à esperança. Então, esperança também é uma outra coisa que é diferente de otimismo, diferente de pensamento positivo. A esperança ela tem um papel ativo e se baseia em fatos. No caso, na experiência de Simeão, a esperança se baseia no fato da revelação, né? Nós podemos, então, esperar porque nós temos um registro escrito, que é a Bíblia, né? Que nos dá base para ter esperanças, né? Então, a espera é uma posição ativa. Então, a primeira coisa que eu quero trazer com relação à esperança é o que nós temos esperado. E para ajudar vocês a refletirem, talvez pensarem depois, vou deixar assim, o que tem nos mobilizado inteiramente? O que nos mobiliza ou vai fazer a gente esperar, se a gente estiver engravidado, ou vai a gente se paralisar, né? Então, há um desafio aqui da gente esperar o reino. Nós fomos chamados para esperar o reino de Deus, né? E o reino, ele na igreja, uma igreja sadia, ele aparece como um microcosmo do que é o reino de Deus, né? Nós temos o reino de Deus entre nós. Nós ainda não estamos no reino, ainda é aquele o já e ainda não. Temos o reino, mas ainda não vislumbramos esse reino na totalidade, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa ter uma esperança, esse desejo que vai nos oxigenar os nossos pulmões, em manifestar o reino e aguardar o reino que virá dos céus. Não podemos esquecer isso, apesar de todos esses sinais de morte que estão na nossa volta. Há um céu que está dentro de nós, que pode ser encontrado, um céu que virá das mãos do Cordeiro e vai nos transformar, nos libertar de toda a nossa corrupção, de toda a nossa limitação. Não fala de um ativismo religioso, fala de um desejo, como Jesus teve na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, na terra como nos céus. Então, é esse desejo, expectativa, esse querer, como Flávio falou de esperança no início ali, ele fez uma introdução muito bem colocada, essa esperança é que vai nos levar para a vida. Quando a gente não tem esperança, a gente está morto, estamos paralisados. Então, Simeão nos ensina isso, até essa intimidade, a espera, que traz vida. Então, eu desejo, assim, com essa palavra de esperança, estimular vocês a trabalharem com o Espírito Santo no reino, honrando seus pastores, honrando seus presbíteros, honrando seus diáconos, tendo compromisso com a leitura da palavra, com a oração, ligue para o seu irmão que você não fala há muito tempo, para bater um papo, ainda mais nessa época que nós estamos tão isolados. Telefona, fala que está com saudade. Isso estimula o reino, isso gera esperança, isso gera um bom terreno para a igreja. Quero ainda lembrar a José de Arimateia, né? Em Marcos 15:43, vocês podem lá ler depois, que diz assim: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Quer dizer, em Simeão a gente vê que ele é justo e piedoso. Em José de Arimateia a gente vê que ele esperava o reino de Deus. Isso era uma marca na vida dele. E a gente precisa ter essa marca de esperar o reino de Deus. Tá? Eu quero deixar, então, uma frase de C.S. Lewis, né, ainda sobre esperança, e para passar para o próximo ponto, que ele fala no cristianismo puro e simples: tenho de manter vivo em mim o desejo pelo meu verdadeiro país e destino. Eu acho que isso
mostra bem a esperança que a gente precisa ver, que nós não estamos vivendo um fim. Pois bem, agora vamos falar um pouco que o Espírito Santo estava sobre ele e revelara-lhe o Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era dado em porções, em pedaços. Depois do advento de Jesus, todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo, né? Não tem essa de cristão não ter o Espírito. Se tu nasceu de novo, tu se arrependeu, nasceu da água e do Espírito, tu é filho de Deus, tu não nasceu, ou seja, você nasceu do Espírito, você tem o Espírito Santo dentro de si. Mesmo que você não ache que não tem, mas você tem. É claro que o Espírito Santo precisa ser alimentado, mas isso já é outra história. Assim, da mesma forma que o Espírito Santo trouxe uma revelação para Simeão, hoje ele também nos revela. Ele se revela principalmente por meio das Escrituras e da palavra. Então, a importância da gente buscar Deus na palavra. Jesus nos disse que o Espírito Santo nos ensinaria, né, e faria nos lembrar das suas palavras. E eu quero falar ainda um pouco sobre a palavra revelar. Revelar significa tirar o véu. Essa é a tradução lá do grego, né? E eu gosto muito de uma expressão que vem da fotografia. Eu curto fotografia, é um dos meus hobbies. E revelar, quando a gente fala vai revelar uma foto, a gente vai expor a luz. Quando expõe a luz, como era antigamente, hoje na foto digital nem ocorre mais isso, mas antigamente, quando tinha o filme, né, ele era revelado, ou seja, jogava-se luz para revelar aquela imagem. Então, a minha pergunta que eu trago para vocês agora é assim, que tipo de estado de alma, de espírito, estado de alma, tem estado sobre mim, sobre você nesses dias? Dias de Covid, dias de só morte, eu até parei de ver televisão, de ouvir coisa que já não agregava mais nada, mas e que fica batendo e dá um estado de ânimo ruim, né? Então, que tipo de estado de alma está em você? Ansiedade? Tu está sobrecarregado? Está frustrado? Amargurado? O que tem rolado em você? Desejo de reconhecimento, controle, escapismo de consumo? Muita gente precisa de consumir, gastar, comprar para se sentir pleno, né? É um mal da nossa sociedade de hoje, né? Ou qual o espírito que está em você? É de amor, é alegria, paz? Qual é o estado de ânimo, estado de espírito que está em você? Essa é a primeira pergunta. A segunda coisa que nos traz é que eu preciso do Espírito Santo para que ele nos dê discernimento. E quando eu digo discernimento, não é aquele discernimento espiritual, que também é bom, o cara tem demoniado, tudo, mas esse é o que menos aparece, acho que é o que menos nos importa no momento agora. Eu falo um discernimento para entendermos o mundo que está à nossa volta, né? Para não sermos jogados de um lado para o outro com toda a sorte de ventos e doutrinas, né? Então, a gente precisa de discernimento espiritual. E vamos precisar da palavra para ter esse discernimento espiritual, porque o Espírito vai falar pela palavra. Não estou falando aqui de profetismos, né? Então, discernimos. E outra coisa, a gente precisa discernir, porque o templo hoje, que fala que foi revelou o Espírito, depois a gente fala que foi movido ao templo. Que eu vou abordar. Ele falou o templo hoje se tornou um lugar de muita confusão, muita balbúrdia, show, uma espiritualidade superficial e de muita confusão. Mas nem por isso o templo é ruim, né? Por fim, então, não se trata de falar de profetismo, que é uma banalização da palavra de Deus. Com quem tu vai casar, essas coisas que, às vezes, na infantilidade de uma fé infantil, as pessoas se movem, né? Em algum dado momento pode se mover, né? Mas é a percepção, essa revelação que a gente está falando, é uma percepção que o Espírito te dá. Eu não sei se vocês estiveram lendo a palavra, um insight, uma percepção que faz assim, agora eu entendi, é dessa revelação que eu estou falando, que vem de dentro para fora, nasce do coração quando o Espírito te fala. Então, essa revelação é que nós temos necessidade, que não vai nos dar discernimento, começando a ver o mundo que está na nossa vida, para a gente poder interpretar o mundo e não cair nas falácias, né? Ser jogado toda sorte de ventos e doutrina para um lado ou para o outro, e essa que nasce e que a gente exulta ver o caráter de Deus, agora a gente... Que maravilha, como é que eu nunca vi isso antes? Às vezes alguém está pregando para a gente, traz uma palavra nova e isso acontece. A gente está lendo a Bíblia e isso acontece. Jesus teve essa experiência, é muito legal. Eu vou ler rapidinho, Lucas 10, 21. Naquela hora exultou
Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque, ó, como ele louva, né? Porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quer dizer, ele glorifica a Deus, vê a sabedoria de Deus, a centralidade, ele canta a centralidade de Deus, vê que a sabedoria que vem de Deus vem para os pequeninos. E o pequenino não está falando do rico ou do pobre. Hoje é uma leitura muito do pobre, o rico, mas o pequenino é aquele que tem um coração humilde, um coração piedoso na presença de Deus. Movido, a próxima palavra que eu quero pensar com vocês um pouquinho aqui é sobre movido. Ele foi movido pelo Espírito Santo e foi ao templo. O Espírito é o que nos move. Ele moveu Jesus do Jordão para o deserto. Ele moveu os discípulos quando recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém, em Atos 21:4. Em Gênesis 1:2 fala que o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Em João 3:6-8 diz que o Espírito é o vento que sopra onde quer. E esse é o Espírito. Ninguém consegue enquadrar o Espírito, prender numa teologia, no que for, num pensamento, numa experiência, numa vivência. A gente tenta prender Deus, ninguém prende o Espírito de Deus. Ele venta. Tu não sabe de onde ele vem, tu não sabe para onde ele vai. Mas quando ele vem, ele te move. Quando ele bate em ti o Espírito Santo, a revelação, e quando eu bato, eu estou falando do arrebatamento ao terceiro céu, estou falando de quando ele te move, te leva carinhosamente. Né? Atos 2:2, quando desce o Espírito Santo no Pentecostes, vem que ele veio como um vento, como uma revoada, né? Era como um vento. Bom, o Espírito Santo está sempre movendo, e mais, ele se move e nos leva a nos mover, a não ficar parados. Né? Então, e é correto, já um teólogo definiu que o Espírito Santo ele é o executivo da Trindade. É o propósito dele, e o propósito do Espírito Santo, desse executivo da Trindade, é glorificar a Deus e nos auxiliar a vencer o adversário. Né? Então, essa é a explicação dessa palavra. E que aplicação isso tem para nós? O Espírito de Deus é o quê? O que nos move para o deserto, o que nos move para orar, para abençoar, para visitar, para falar com o irmão, para ver necessidade. Não é esse que o Espírito que nós... É isso que nós temos que ter na igreja, no reino de Deus. Enquanto nos chegamos no reino que vem do céu da mão de Deus, essa comunhão, essa intimidade, nos move para amarmos a sua palavra, nos move para ir onde não iríamos e a amar aquele que desprezamos, que sem o Espírito é difícil amar, principalmente o nosso adversário, o nosso perseguidor. Desculpa. Então, quero ressaltar que Simeão era frequente ao templo. O templo é um lugar que hoje tem muita confusão, porque tem templos que há má teologia, há pastores que são dominadores. Há ovelhas também consumistas de teologia, que pulam de galho em galho, né? E muitos cristãos sinceros acabam ficando desigrejados. Não obstante o conselho de Hebreus 10:25, para não deixar, que a gente não deve deixar de se congregar e nos reunirmos. O templo, então, não é o reino, mas o templo é uma ferramenta para o reino. O problema não é o templo, somos nós que frequentamos o templo. Né? A igreja, a vida ou seja, a vida com vocês, o apoio que a gente tem que contar um com o outro, é parte do quinhão, da provisão de Deus, para que vocês se estimulem a chegar, cumprir a carreira, combater o bom combate e chegar no reino dos céus. Por bem, eu acho que eu pulei demais aqui. Tá, revelar ali, tá ótimo, é isso mesmo. Bom, movido pelo Espírito de Deus, né? Já avançamos. Por fim, fala que ele foi movido, ele estava sensível ao Espírito, era um homem temente a Deus, e o Espírito fala, ele é movido, quer dizer, ele tem um desejo. Não sei se vocês já tiveram essas experiências de quando Deus te move, você não sabe que tu acaba indo, sentiu vontade de estar com alguém, de falar com alguém, ou sentiu vontade uma vontade de ir a alguém para também pedir apoio. O Espírito move.
né? Então, são coisas que a gente não pode esquecer, que encontramos não necessariamente no templo, mas na igreja, mas não tem problema nenhum ser no templo, né? Um local onde a gente se reúne, graças a Deus temos liberdade no nosso país para a gente poder se reunir em liberdade num local físico. Pois bem, o próximo, a próxima coisa que eu quero, já caminhando, já quase para o final, já estamos mais, tomou nos braços e louvou a Jesus. Simeão, ao tomar o bebê Jesus nos seus braços, ele o contempla, sabe que é o Messias, aquilo lhe dá paz, lhe dá gozo. A gente precisa olhar para Jesus, acolher Jesus nos nossos braços. A gente só quer ser acolhido por Jesus, mas Jesus também quer ser acolhido, porque é uma experiência de intimidade, né? Acolher nos braços e o contempla, ele se alegra, ele toma nos braços. Isso denota proximidade, tem um toque. Hoje em dia, o toque é meio proibido, né? Mas ao pegar Jesus nos braços, ele chama para o seu aconchego da sua alma, né? Quando aconchega ao seu peito, né? Ele nos ensina então, a lidar com Jesus com intimidade, né? Às vezes a gente lida muito com Jesus em cima de regras, uma teologia rígida. A teologia é boa, ela também nos faz glorificar e adorar e amar e dar proximidade a Deus. Mas uma teologia, uma letra morta, nos afasta. A gente não precisa de ter esse conhecimento da palavra, da teologia, junto com a afeição, a afetividade, de aconchegar Jesus, essa pessoa. É uma pessoa, ele não é um livro de teologia sistemática, Jesus, né, racional, que a gente enquadra. Ele é uma pessoa relacional, né? Então, a gente tem que ter esse apego à pessoa de Jesus, como Simeão nos mostra, juntar ao conhecimento. Simeão, quando ele pega aquela criança, obviamente ele vai se lembrar das promessas, mas ele não está parado, engessado naquelas promessas, ele está ali, ele está vivenciando aquela intimidade, aquele apego da pessoa, que era o objeto da promessa, que era o menino Jesus. E o que isso pode nos dizer hoje? Que esse Jesus, ele filho de Deus, vitorioso e ressuscitado, também quer ser acolhido por nós, né? Ele fala: se alguém abrir a porta, que eu bato, né? O que eu bato, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, ele vai entrar e cear, ele não vai colocar uma, um compêndio de doutrinas, mas ele vai cear. E a doutrina vem pela vida, na relação com ele, né? Pois bem, agora então, já estamos com 27 minutos de fala, eu quero chegar ao último, não menos importante, a expressão de quando Simeão vai ao templo, movido pelo Espírito, e pega Jesus no braço, é acolhido por Jesus e acolhe Jesus. Ele diz: Senhor, pode me despedir em paz. A princípio parece que ele está chamando a morte, um culto à morte. Não é um culto à morte. Ele quer dizer que a alma dele ficou saciada. Ou não há uma outra experiência na vida que ele vai ter que será a morte. Não quer dizer que, se ele for, se Deus chamar, e chamou, deve ter chamado, não sei, se foi um mês, um ano, 10 anos depois, a Bíblia não fala isso, porque isso não tem a menor relevância. A relevância é que ele foi objeto de uma revelação, que ele veria o Messias, ele vê o Messias, e ele fala: pode me despedir em paz. Ou seja, a centralidade de Jesus na vida desse homem é, dá a ele essa paz, não pode me despedir em paz. Eu gosto muito do termo saciedade, né? Que, se por fim, Simeão nos ensina a saciedade. Ele contemplou e louvou, então ficou saciado. Não, e nessa época a gente está de escassez, né? Escassez de tudo, do Covid, água ruim, enfim, é um mar. A gente tem que saber olhar essas circunstâncias, saber olhar para cima, olhar para ter esperança, para que a gente não naufrague num psique doente, né? Então, por fim, ele nos ensina a saciedade, que não está no desejo de morrer, mas um testemunho de completude e gratidão. Então, a gente precisa buscar, nas nossas experiências com a palavra, com Deus, com os irmãos, termos gratidão, acolhimento e gratidão, que vai nos curar, que vai nos dar saciedade e paz. Né? E hoje, quando falar do templo, o templo hoje tem muita discussão e acaba que não há saciedade, não há gratidão, não há acolhimento entre uns e os outros, e acabam disputas, e essas acabam por matar a comunhão, né?
É quando a nossa alma para de ficar com essa saciedade, é quando a nossa alma para de ficar correndo ansioso por novidades teológicas, ou outras novidades, ou outros entretenimentos, e a gente para de ficar correndo de um lado para o outro, né, jogado por toda sorte de ventos de doutrina. Né? A revelação e a comunhão com Deus e com os irmãos já me basta, né? Nos basta. É poder chegar a Deus e dizer: Pai, está bom, obrigado. Não há mais exigências e reclames. A tua graça me basta. É isso que ele está falando, a tua graça me basta. Não há mais exigência, não há reclame. Não há, mas, há uma expectativa, a expectativa de viver com uma esperança, mas não há mais aquela expectativa que nos corrói de ansiedade, de um estado de espírito, como falamos lá antes, quando começamos a falar, abordar sobre esperança, que nos corrói e que nos esvazia e nos drena. Né? Então, já caminhando aqui para o epílogo, né, para esse fechamento, já estamos com 30 minutos de pregação, acho que está de bom tamanho. Eu quero deixar uma frase de T.S. Eliot. Ele é americano, mas ele escreveu, acho que muito na Inglaterra. Ele fala assim, resumindo a vida, ele era um cristão, ele fala: fazer o que é útil, dizer o que é corajoso, contemplar o que é belo, basta para a vida de um homem. Fazer o que é útil, fazer o bem, dizer o que é corajoso, não se omitir na hora de testemunhar, falar do amor de Deus, não ficar encolhido, tímido, contemplar o que é belo, olhar para as Escrituras, olhar para a vida, apesar de toda a Covid, de toda essa limitação que vai passar, isso não é permanente, isso terá um fim, sabe? Há coisas belas a serem contempladas, porque se a gente ficar só focando nisso, isso é uma arma do diabo, vai bater na gente, a gente vai morrendo vivo. Né? Então, contemplar o que basta para a vida de um homem. Vou falar que é uma mulher para o ser humano, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, é um conselho sábio. Fazer o que é útil, viva bem. Né? Viva bem, faça o bem, ame o bem, aparta-te do mal. Dizer o que é corajoso. O senhor não pode ser omisso, não precisa ser belicoso, mas ele tem que falar. Porque o mundo está cheio de mentiras, temos que falar. E contempla o que é belo. Porque a palavra final é de Deus, ele é o soberano. Por fim, então, para encerrar, fazer só um rápido resumo, uma conclusão. Que Deus, então, a minha oração é que Deus nos ajude a sermos conhecidos como Simeão e José de Arimateia, como aqueles que esperam o reino. Ou seja, sermos conhecidos como cooperadores de Deus. Para isso a gente vai ao templo. É para sermos cooperadores de Deus. É eu interagindo com o meu irmão, é ouvindo a palavra, sabe? Orem pelos seus pastores, honrem eles. A vida de um líder de igreja é um lugar isolado. E às vezes a igreja, a ovelha, desculpa, consumista, infantil, só quer receber. Mas ela tem o Espírito de Deus. Ela pode ofertar também amor, acolhimento, paz, boa, fazer o bem. A segunda coisa é que o Consolador ele seja sobre nós. Seja o Espírito Santo que esteja sobre nós, e não um espírito de estado de ansiedade, de morte. Que ele nos revele, que a gente tenha revelações com o Espírito que nos faça, como Jesus fez, né? Falando, né? Isso aí, e a gente glorifica a Deus. Que ele nos dê sabedoria, discernimento espiritual, né? Contra o espírito dessa época que nega a Deus Pai, que é o espírito do anticristo. Que o Consolador, então, que nos mova ao reino, que ele pare sobre nós e nos mova, que o vento dele nos leve, que a gente esteja sensível. E isso vai se dar por meio da palavra, por meio da humildade, da humilhação perante Deus, sabe? De crer que ele é galardoador daqueles que o buscam, fala em Hebreus. E o Espírito não vai nos mover. A gente vai alimentar o Espírito, como fala em Efésios, né? Não esvazieis o Espírito. Que o Espírito não produz em nós um amor
e se apegar à doce pessoa de Jesus. O primeiro amor é Jesus. Se a gente não amar Jesus, não amaremos nosso irmão. Saber quem é esse Jesus? Quem é esse menino que cresceu, pregou, andou, pregou, morreu, ressuscitou e voltará? Pois ele nos amou primeiro. Então a gente pode amar porque ele nos amou primeiro. Por fim, então, para encerrar, já chegando a 35 minutos, espero que não tenha sido extenso, cansativo, eu quero dizer que Simeão ele nos fala hoje, por meio da intimidade, da espera, da sua contemplação. E esse homem justo e piedoso que esperou e submisso à revelação do Espírito, viu Jesus o Messias. E se nós tivermos essa piedade, essa justiça, não querer pecar, sermos tementes a Deus, sermos submissos a Deus, nós veremos também o Messias. De uma forma diferente. A ele foi como uma conclusão de uma promessa do Antigo Testamento. A nós veremos, ou pelo arrebatamento, que ele disse que voltaria, ou se nós morremos, ressuscitaremos na primeira ressurreição e veremos Jesus. Ele alcançou esse homem um coração saciado e grato. É minha oração que Deus nos dê um coração saciado e grato. E aprendemos assim que não por acaso o nome de Simeão era o ouvinte, aquele que ouviu, pois tudo começa por ouvir. Obrigado aí. Amém.